Está escrito nos Santos Evangelhos que disse o Senhor Jesus. No livro de São João, capítulo 10, o Senhor Jesus, ele disse: todo aquele que vem antes de mim será um ladrão e salteador. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. E nós paramos para pensar, qual pastor que deu a vida pelos homens na terra, pelas ovelhas? Chama-se o Senhor Jesus. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse: mas aqueles que dizem que são pastor são mercenários, de quem não são as suas ovelhas. Aquelas ovelhas não é dele. Eles vê vir o lobo e o leão e arrebata alguma delas e eles fogem, porque eles não têm cuidado com as ovelhas. Eles se cuidam de vestir da lã das ovelhas, tirar o couro das ovelhas e comer da gordura que é do dinheiro dos 10%, do dízimo em que eles cobram, o qual o Senhor Jesus, ele disse: dai de graça o que de graça vocês receberam, porque sabemos que a morte de Cristo foi para comprar as nossas almas por preço do seu sangue. E nós não devemos nada em relação a dinheiro, mas devemos obediência ao Senhor Jesus. Nós, na verdade, não estamos em tempo de sacrifício, mas em tempo de obediência e servir a Deus. Por isso o Senhor Jesus enviou seus discípulos a pregar o Evangelho e disse: ninguém leva dinheiro, nem 2 sapatos e nem 2 túnicas. O Senhor nos deu mandamento a eles: e nada vai faltar para vocês. Não se compra a salvação com dinheiro, não. Nós se compra a salvação com obediência, guardando os mandamentos de Deus e a sua santa e gloriosa doutrina, o qual o Senhor Jesus, quando tentado no deserto pelo diabo, ele disse: tu é filho de Deus, faz que essas pedras se torne-se em pão e come. Tu não está com fome? O Senhor Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem vive por servir a Deus, e aquele que serve a Deus, Deus faz obras e milagre. Ele prepara, ele junta onde não tem e espalha aonde não se ajuntou. Nós temos visto esses testemunhos no Evangelho, entre os apóstolos, os profetas, e não é diferente. Nós servimos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e na verdade a diferença que tem é que eles no passado eram obedientes à palavra, eram fiel à doutrina, os ensinamentos de Deus, e nós nessa geração nova queremos participar de coisas que é abominável aos olhos de Deus, e depois ficaremos sozinhos, às vezes só com o nome do Senhor na boca, e às vezes não acontece aquilo que nós queremos, mas não é Deus que é culpado. A culpa está em nós, que somos desobedientes ao Senhor Jesus. Então sabemos de uma coisa que disse o apóstolo Paulo: muitas igrejas me ofereceram salário para mim pregar, e eu tinha necessidade, mas eu não quis. E confiei que os meus irmãos vinham de Macedônia, suprir a minha necessidade. Então por que Paulo não foi ganhar salário nas igrejas pregando o Evangelho? Porque ele sabia que não era certo. O Senhor Jesus mandou pregar de graça. De graças vocês receberam, de graça dai. Em troca do que nós fazemos aqui na terra, recebemos, se nós for fiel, a coroa da vida eterna no final da nossa caminhada. Carregamos uma cruz de prova, de tentação, de perseguição, de afronta do adversário, às vezes até alguém zombando da nossa cara, falando mal, atirando pedra. Essa cruz nós carregamos com nós. E se nós, na verdade, suportamos a cruz, na verdade seremos vencedor. Se nós amamos o nosso irmão, perdoa o nosso irmão, na verdade seremos amados do Pai. Estamos fazendo tudo certo e servindo a Deus. Mas na época da lei se cobrava o dízimo, mas nem sequer com dinheiro era. Na lei o dízimo era pago com alimento.
Isso é, de ano em ano. Mas agora é diferente. Estão cobrando dízimo, né? De mês em mês. E tá rolando bastante dinheiro. Mas o certo é que o Senhor Jesus nos ensinou que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e delas eu sou conhecido, mas vocês não conhecem a voz do estranho? Antes fugi deles. Voz do estranho. Você não conhece? Mas lê esse capítulo no livro de São João, capítulo 10, que vamos compreender que servimos a Deus livremente, de graça. Não temos que pagar para ninguém. Pagamos a Deus com obediência. Ele pede alguma coisa, pede para nós ser fiel, seremos fiel. Ele pede para nós não andar em prostituição, nós não andamos em prostituição. Ele pede para nós não andar em fornicação, nós não andamos em fornicação. Ele pede para nós não andar em adultério e nós não andamos em adultério. Ele pede para nós não se envolver com esporte, com futebol, nós não andamos com esporte nem com futebol. Ele pede para nós não andar mentindo, devemos não andar mentindo. Ele pede para nós não andar em política e sendo fã, se prostrando os ídolos, nós devemos obedecer. Então é esse o preço que pagamos ao Senhor Jesus para nós ter a nossa salvação. O Senhor Jesus, ele disse assim: aquele que disser que está em mim, deve andar como eu andei. Então Jesus andou fazendo o bem, curando, pregando o evangelho, o reino do céu. A missão do Senhor Jesus, diz a palavra que à noite ele repousava sobre o monte e durante o dia ele estava sobre o templo, pregando o evangelho, curando, expulsando os demônios. Então, se na verdade a nossa missão e a nossa vocação é só servir a Deus, louvado seja Deus, está tudo certo. Mas há muitos que falam no nome do Senhor Jesus, mas não guarda a doutrina do Senhor Jesus. Acha que o suficiente para a salvação é falar no nome do Senhor Jesus. Sabemos que os demônios também falam no nome do Senhor Jesus. Mas